Fala rapaziada, eu sou o Charles Lima e tô aqui com mais um vídeo no canal pra vocês. Hoje a gente falando um pouco sobre compensação de corte, certo? Então um tema bem comentado aí, muitas pessoas não sabem como é que funciona, não sabem aplicar ou já tentaram, né? Outras pessoas já sabem. Então beleza, então hoje a gente tá gravando esse vídeo pra esclarecer pra quem não sabe, certo? Então o que é a compensação de corte, certo? A compensação de corte, ou a compensação do kerf, ou a compensação da fenda de corte, né? Então, dependendo do software, tipo de máquina, é chamado de uma maneira, é a mesma coisa. O que seria isso? Imaginem comigo aqui, certo? A gente tem uma peça aqui de um quadrado aqui com uma furação no meio, certo? Então, pensa comigo, quando o laser percorre o caminho do corte aqui, digamos no círculo aqui, ele causa um derretimento de material. Então imaginem comigo como se fosse você pegar e fazer um risco com uma caneta no isopor, certo? E depois você pegar uma lâmina quente e cortar essa mesma peça que eu estou desenhando aqui num isopor e tentar ter uma medida exata. O que vai acontecer? Quando você passar a lâmina quente no isopor, a metade do material vai derreter do lado esquerdo da lâmina, a outra metade vai derreter do lado direito da lâmina, certo? Então, isso é o que acontece no caminho do corte. Então, quando o laser está percorrendo o caminho do corte, quando ele está fazendo o corte aqui, ele está fazendo um derretimento do material para dentro e para fora. Aqui também, ele está fazendo um derretimento do material para dentro e para fora. Então, analisando essa perda de material, a gente vai ter então uma perda de material, o laser passando bem certinho na linha verde e tendo uma perda de material do lado de fora e do lado de dentro da peça, como se fosse uma lâmina passando aqui no meio desse isopor aqui, entendeu? Aqui na furação, da mesma maneira, então eu vou ter uma perda de material para dentro e uma perda para fora. No meu contorno interior, a perda que eu tenho aqui dentro aqui não vai influenciar, porque essa perda aqui ela é no miolo da peça, então aqui não vai influenciar. E no exterior, da mesma maneira, só que ao contrário. A parte de fora que eu perdi de material não influencia, porém, o que ela perder para dentro da peça vai fazer com que a peça fique menor, certo? Então, para fazer essa compensação, a gente vai fazer o quê? A gente vai selecionar a peça, certo? E vamos vir aqui em compensar, certo? Quando a gente vir aqui em compensar, a gente já sabe, digamos que a gente cortou essa peça aqui, certo? Esse quadradinho aqui com um furo no meio. E essa peça aqui ela ficou com um contorno exterior, em vez de ficar com 60, ficou com 59,5. E o contorno interno dela ficou com 24,5, certo? Então o que acontece? Eu não vou compensar 0,5 nesse quadrado, por exemplo. Por que eu não vou compensar 0,5? Porque ele vai compensar 0,5 em todo ao redor da peça, da mesma maneira na furação. Então, quando eu for compensar, eu tenho que dividir por 2. Por quê? Porque é 0,25 aqui, 0,25 aqui, 0,25 aqui, 0,25 aqui. Porque é isso. Quando você for medir lá com o paquímetro, lá quando tu mediu com o paquímetro, que tu bateu essa medida daqui até aqui, deu meio milímetro de diferença, certo? Então, tu não pode compensar meio milímetro embaixo e meio em cima, porque tu vai ter uma compensação de 1 milímetro. Então, tu tem que dividir por 2. Então, tu vai compensar 0,25, que vai dividir 0,25 para cá, 0,25 para cá, 0,25 para cá, 0,25 para cá. E na furação da mesma maneira. Então, tu vai selecionar a peça, vai clicar em compensar, certo? E vai fazer a compensação da metade do valor da diferença que você encontrou. Então, quando tu der um OK aqui, ela já criou uma nova linha, né? Um novo caminho do corte. E aqui você tem o tamanho aqui, o espaço aqui, que é onde o laser vai estar percorrendo. Então, se a gente pegar aqui, ó, vamos pegar aqui a medição aqui e vamos medir aqui o mais certinho que a gente consiga aqui a linha. Vamos pegar a linha daqui até a linha daqui, certo? Aqui deu 0,25, cravado, certo? Então, isso na parte de cima, certo? Se eu vim aqui na parte de baixo, vai ter a mesma medida. Opa, cliquei fora, peraí. Clico aqui, ó, 0,25, ó. Passou um pouquinho porque eu não dei muito zoom. Mas 0,25. Da mesma maneira vai ser na furação. Então, eu vou ter 0,25 aqui, 0,25 aqui, 0,25 aqui, todo ao redor da peça. Então, é por isso que a gente compensa só 50%. Então, achou o valor da compensação, divide por 2, certo? Então, lembrando que essa medida pode variar de acordo com o parâmetro que você está usando, certo? Então, questão de potência, foco, ciclo de carga, pode variar de acordo com o tamanho do bico que você está usando, o tipo de gás que você está usando, certo? O tipo de material que você está usando, se é um aço 1020, se é um aço 1070, certo? Se é inox, se é galvanizado. Então, tudo isso é uma variável de ações que podem acontecer para você descobrir certinho a compensação. Então, esse caminho de corte aí, essa perda de material, essa compensação, não vai ser a mesma para todas as espessuras, para todos os cortes, entendeu? Para a mesma espessura, mesmo tipo de material, vai ser essa mesma compensação em todas as peças. Então, digamos que essa minha peça aqui seja uma peça de 3 milímetros, correto? Então, depois que eu descobri esse 0,25,
Depois que eu descobri esse 0,25 e esse 0,25 aqui, se eu não alterar o tamanho do meu bico, digamos que eu corte com um bico de 1,2, eu não começar a cortar com um bico de 1,6 ou 2,0, por exemplo, eu não vou ter alteração nessa medida. Se eu continuar com o mesmo bico, com o mesmo parâmetro, tudo correto, eu posso simplesmente pegar toda vez que eu for cortar essa espessura, eu já saber essa compensação de corte e já aplicar para todas as peças, certo? Então eu posso usar esse método aqui, ó, de fazer um quadrado com furo no meio para todas as espessuras e criar uma tabela de compensação. Então eu vou cortar lá minha chapa de 2 mm, vou medir, vou compensar lá na máquina lá até eu acertar a medida exata, vou anotar essa medida lá naquela espessura. E assim por diante, sucessivamente em todas as espessuras. Vai cortando um quadradinho, vai medindo e vai compensando até acertar a espessura. Descobriu a compensação, anota. Então, depois que você anotar a compensação que você tem que dar, tudo certinho, né? Tipo, digamos, eu tô com 3 mm, eu fiz o corte, eu vi que ele tava com 0,5 no interior e no exterior, eu fiz a minha compensação de 0,25, ou de 0,252, ou de 0,253, eu posso ir alternando dependendo do nível de precisão que eu precisar. Então, depois que eu fiz tudo isso, eu já descobri o meu cache, eu já descobri a minha compensação. Então agora, quando eu vim aqui no CipNest, aqui, que eu for fazer o meu programa, eu posso já habilitar aqui a autotécnica, né? Botar aqui minha espessura 3.0, certo? Posso vir aqui na minha autotécnica e já colocar aqui para ela fazer uma compensação automática, certo? E já colocar aqui, ó, 0.25 no interior, 0.25 no exterior, certo? Então aqui todas as peças que eu importar a partir de agora, elas já vão ser importadas com a compensação de corte feita. Então a gente vai pegar aqui uma peça aqui, essa peça originalmente ela não tem compensação, então vocês podem ver aqui, né? Não sei se vocês já utilizam a autotécnica, se vocês não utilizam, podem utilizar sem medo, né? Mas se a gente pegar aqui, área de trabalho, compensação, a gente tem uma peça aqui, ó, sem compensação, certo? Então agora quando eu venho aqui no meu CipNest aqui, que eu vou fazer o meu novo layout aqui, certo? Habilitei a autotécnica aqui na minha lateral, técnica, compensação automática, 0,25, ok. Agora eu vou importar minha peça aqui, certo? Vou importar meu desenho. Vou vir aqui na minha peça de compensação aqui, certo? E quando eu jogar ela para o software, ela já vai vir compensada, certo? Então já vou jogar ela aqui rapidinho aqui só para vocês verem, certo? Então vamos colocar aqui 8 peças. Vamos jogar ela para cá. Então ela já está ali, ó, com a linha de compensação, certo? Então ela já está compensada, certo? Então ela tem uma linha mais para dentro da peça, outra mais para fora da peça, perda de material tá ali, meu contorno interior também já está compensado, certo? Então se eu tiver 20 peças aqui diferentes, nas 20 peças ela já vai aplicar essa compensação e já vai ficar automático, certo? Mesmo que eu faça um autonest aqui, que eu faça um agrupamento automático, essas peças já vão ficar com a compensação já corretinha, tudo certo. Certo? Vamos fazer um nest automático aqui, fica mais bonitinho. Então vamos lá, tá ali, compensação aqui, compensação aqui, certo? E se você for compensar direto no CipCut, você vai fazer lá o seu programa lá no agrupamento, certo? Vai importar a sua peça lá, vai pegar aqui, e aí você vai poder ou aplicar essa compensação depois, por exemplo, fazer um programa de 8 peças aqui, ó. Vamos agrupar ela aqui. Você pode compensar a peça antes ou compensar a peça depois. Tipo, aqui eu tenho meu agrupamento, ela não está compensada, nada, ou veio da programação sem compensação. Eu posso simplesmente aqui selecionar tudo, certo? Venho lá em compensar, coloco a medida daquela espessura, da compensação daquela espessura, e ela já vai fazer a compensação do corte para mim, certo? Então esse foi o vídeo de hoje, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenham entendido aí. Se curtiram, dá um like aí, fortalece para mim estar gravando mais vídeo e mais conteúdo para vocês, certo? Valeu, rapaziada, tamo junto, falou!